Há sinais que passam diante de você como se fossem apenas emoções comuns, pequenos incômodos, pensamentos repetidos ou coincidências sem importância. Mas há um momento em que o coração começa a perceber que aquilo não é aleatório. Nada naquela inquietação combina com o acaso. É como se algo silencioso estivesse tentando chamar sua atenção, insistindo para que você olhe para dentro por um instante. E a pergunta começa a crescer. Por que isso mexeu tanto comigo? Por que esse pensamento voltou hoje, justo agora? Por que aquela situação simples pareceu tão carregada de significado? Esse tipo de movimento interior não é criado pela mente sozinha. Quando Deus quer falar, Ele começa no lugar onde ninguém pode bloquear a mensagem: a alma. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando que Deus fale através de algo extraordinário, um grande acontecimento, uma resposta imediata, uma voz audível. Mas a verdade é que a maioria dos encontros mais profundos com Deus começa de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível. O Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele se aproxima como quem respeita o espaço do coração, mas que ao mesmo tempo planta uma certeza que não dá para ignorar. E quando a alma tenta entender o que está acontecendo, surge um conflito. Será que isso é Deus ou é só coisa da minha cabeça? Só que lá no fundo, você sabe que não é apenas um pensamento. É um chamado. Um chamado que você não percebeu ou que percebeu, mas teve medo de admitir. A verdade é que existe um sinal que você ignorou. Ele não foi entregue para te assustar ou para te pressionar, mas para te despertar. Deus vem antes das circunstâncias, antes das decisões, antes das crises. Ele fala antes que o caos comece e antes que a dor aperte. Ele te alerta, te guia, te corrige com amor, direciona sua atenção para áreas que você tentou evitar. E essa mensagem chega de maneira tão suave que, se você não estiver atento, passa despercebida. Só que agora não dá mais para ignorar. O Espírito Santo está tentando falar com você e está fazendo isso de um jeito que não deixa espaço para dúvidas. O que você achou que era apenas inquietação é, na verdade, Deus chamando seu nome. O propósito deste vídeo é trazer clareza, é ajudar você a perceber onde foi que Deus falou e você não percebeu. É conduzir seu coração a reconhecer a voz que você já sentiu, mas não entendeu. Porque quando você aprende a identificar essa voz, sua caminhada muda, sua fé se fortalece e sua vida espiritual entra em um novo nível de sensibilidade. Essa é a hora de ver o que estava escondido, de entender o sinal que te acompanhou, de despertar para o cuidado divino que já estava em ação muito antes de você perceber. Agora, a pergunta que você precisa enfrentar é simples, mas profunda. O que Deus estava tentando te dizer que você ainda não ouviu? O sinal que você sentiu e não entendeu começou de maneira quase imperceptível, como um movimento discreto dentro da alma que você tentou ignorar. Era aquela sensação incômoda que aparecia sem motivo aparente, aquela mudança repentina de humor que você não conseguia explicar, aquele pensamento insistente que voltava todos os dias como se tivesse vida própria. Você até tentou justificar dizendo que era cansaço, emoção, ansiedade ou apenas a mente agitada, mas no fundo, algo em você sabia que aquilo não era apenas psicológico, era espiritual. Era uma mensagem que não vinha da sua imaginação, mas do Deus que estava tentando alcançar você antes que você percebesse a urgência da situação. Quando o Espírito Santo decide tocar o coração, ele não começa com barulho, ele não usa pressão, ele não invade, ele se aproxima com uma delicadeza que só quem ama profundamente consegue ter. É por isso que o primeiro sinal quase nunca parece espiritual. Ele surge como uma inquietação suave, uma percepção silenciosa de que algo precisa mudar, ou como uma pausa interna que faz você enxergar que a rota que estava seguindo não é segura. E mesmo que você tenha ignorado esse movimento, ele continuou voltando, insistindo, tentando te acordar de dentro para fora. Deus sempre fala antes da queda, antes do desvio, antes da dor. Ele avisa quando ninguém mais vê perigo.
Esse sinal pode ter surgido como um desconforto repentino em uma situação que antes parecia normal. Pode ter aparecido como aquela sensação inexplicável de que algo está errado, de que você não deveria estar ali, de que uma decisão aparentemente simples carregava um peso que você não conseguia identificar. Também pode ter sido aquela falta estranha de paz, que persistia mesmo quando tudo ao redor parecia estar funcionando. Muitas vezes, essa falta de paz é o primeiro sussurro de Deus ao coração. É o modo de Ele dizer: pare, observe, não siga desse jeito. Você não entendeu na hora, mas era direção, era proteção. O mais impressionante é que Deus fala de um jeito que ultrapassa a lógica humana. Mesmo sem saber por quê, você sentiu que precisava prestar atenção. Só que os compromissos, o ritmo acelerado e até as expectativas das pessoas ao redor abafaram a sensibilidade da sua alma. Você ouviu o sinal, mas não ouviu com atenção. E isso acontece com todos nós. Deus toca primeiro o interior, porque é no interior que a verdadeira mudança começa. O que você sentiu não foi coincidência. Foi o início de um chamado divino. Foi o Espírito Santo tentando te alcançar antes que você entrasse em uma situação que iria te desgastar espiritualmente. O sinal era real. E agora, pela primeira vez, você está pronto para entendê-lo. Quando Deus cala o mundo para falar com você. Existem momentos em que tudo ao seu redor começa a desacelerar de maneira estranha, quase desconfortável. Planos travam, conversas importantes não acontecem. Oportunidades que pareciam certas simplesmente evaporam, e a vida fica envolvida por uma espécie de silêncio inesperado, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa sem aviso. A primeira reação é pensar que algo deu errado, que é incompetência, azar ou até ataque espiritual. Mas quando você olha com mais profundidade, percebe que não é o mundo que está te ignorando. É Deus que está te chamando. Ele não aumenta o volume da voz dele para competir com o barulho. Ele diminui o volume do mundo para que você finalmente consiga ouvir. Esse silêncio externo pode surgir de várias formas. Às vezes, é uma frustração que interrompe um caminho que você acreditava ser perfeito. Outras vezes, é um cansaço emocional tão forte que faz você parar sem entender o motivo. Há períodos em que pessoas se afastam do nada, ciclos se encerram sem explicação, e aquilo que antes parecia tão claro perde totalmente a forma. Não é caos, é direcionamento. Deus te separa do ruído para te proteger de decisões precipitadas, de ambientes que te confundiriam ou de influências que turvariam sua percepção espiritual. Quando Ele cala o mundo, não é para isolar você, é para alinhar você. O sistema religioso ensina que silêncio é sinal de abandono. Mas a Bíblia sempre mostrou o contrário. Deus falou com Moisés no silêncio do deserto, com Elias na brisa suave, com Samuel no quarto vazio enquanto todos dormiam. O silêncio sempre foi o lugar preferido de Deus para trazer revelação. Porque o silêncio desmonta distrações, expõe prioridades e revela a verdadeira condição do coração. Enquanto você está cercado de movimento, fica difícil discernir o que é emocional, o que é medo, o que é a expectativa dos outros e o que é a voz de Deus. Mas quando tudo se aquieta, você começa a ouvir com clareza aquilo que antes estava encoberto. É nesse ponto que uma compreensão profunda surge. Deus não cala o mundo para te castigar. Ele cala o mundo para evitar que você se perca. Cada interrupção que você interpretou como derrota talvez tenha sido intervenção divina. Cada porta que não abriu talvez tenha sido Deus dizendo, não é por aqui. Cada pausa que te irritou talvez tenha sido Deus te separando para falar algo que você só escutaria na quietude. Quando o mundo silencia, a alma desperta. E quando a alma desperta, você percebe que Deus estava falando o tempo todo, apenas estava te conduzindo a um ambiente onde seria impossível ignorar a voz dele. A voz suave que rompe correntes invisíveis. Há uma diferença brutal entre a voz de Deus e a voz da religião. A religião grita, pressiona, exige, culpa, manipula e molda pessoas pelo medo. Já o Espírito Santo fala de forma tão suave que, se o coração não estiver atento,
A mensagem parece apenas um pensamento passageiro, mas é justamente essa suavidade que revela a origem divina. Deus não precisa dominar você para te conduzir. Ele não força, ele toca, ele não oprime, ele liberta. Quando ele fala, mesmo que a palavra seja confrontadora, ela nunca prende. Ela sempre solta. Ela desfaz nós internos que você achava normais, mas que estavam te impedindo de viver a fé como Cristo ensinou. O sinal que você ignorou tinha exatamente essa característica. Ele não veio carregado de pressão espiritual, não veio acompanhado de culpa. Ele veio como uma percepção inesperada de que algo estava errado em como você estava vivendo sua fé. Veio como uma luz repentina sobre uma atitude ou um relacionamento que parecia espiritual, mas que estava te adoecendo. Veio como um incômodo leve diante de práticas religiosas que você nunca tinha questionado, mas que sempre te deixavam emocionalmente exausto. Naquele momento, o Espírito Santo estava rompendo correntes invisíveis que você nem sabia que carregava. Correntes criadas por expectativas humanas, por doutrinas distorcidas ou por vínculos que te afastavam da liberdade do Evangelho. A voz suave de Deus não tem nada a ver com a voz do medo. Ela não ameaça, não intimida, não exige sacrifícios que Cristo nunca te pediu para fazer. Pelo contrário, quando Deus fala, você sente um alívio profundo, mesmo quando a verdade dói. Sente uma lucidez inesperada que revela o que estava escondido. Sente uma coragem calma para romper ciclos que te prendiam. A voz do Espírito te conduz ao arrependimento que transforma, não ao desespero que paralisa. Ela reorganiza seus pensamentos com firmeza, mas também com misericórdia. Esse é o modo de Deus quebrar correntes, tocando lugares internos que ninguém alcança, com uma delicadeza que nenhum sistema religioso consegue reproduzir. Quando você relembra aquele sinal, percebe que havia algo diferente nele. Ele não parecia uma ideia aleatória, parecia uma verdade que não dava para negar. Parecia Cristo chamando você para longe do peso, longe da culpa, longe das correntes que você acreditava serem espirituais, mas que apenas te aprisionavam emocionalmente. O Espírito Santo não te chama para dentro de jaulas, ele te chama para a liberdade. E aquela voz suave que você tentou ignorar era exatamente isso. Deus abrindo suas algemas internas, desfazendo influências que te controlavam e te trazendo de volta ao caminho onde a fé não é opressão, mas vida. Você não entendeu naquele momento, mas aquele sinal foi o início da quebra das correntes que você nunca conseguiu romper sozinho. A consciência inquieta, o lugar onde o Espírito Santo sussurra. Há sinais espirituais que não aparecem do lado de fora, mas dentro da consciência, onde nenhuma voz humana pode interferir. Esse é o território mais íntimo da alma, o lugar onde você pensa, sente, discerne, avalia e principalmente onde Deus fala quando quer te alcançar de forma direta e transformadora. A consciência inquieta que você tentou ignorar tantas vezes não era ansiedade, não era exagero, não era confusão. Era o Espírito Santo sussurrando no único espaço que não pode ser controlado por opinião alheia, o interior. E mesmo que você tentasse racionalizar, havia algo naquele incômodo que simplesmente não desaparecia. Ele voltava nos momentos mais silenciosos, reaparecia em horas improváveis, sempre insistindo em revelar uma verdade que você ainda não queria enfrentar. A inquietação espiritual funciona como um alerta invisível. Não é um sinal dramático, místico ou extraordinário. É uma percepção contínua de que algo não está alinhado com o que Deus deseja para você. Talvez tenha surgido como uma sensação repentina de que uma amizade não faz mais sentido, ou como um desconforto em ambientes que antes pareciam normais. Talvez tenha sido aquela dúvida persistente sobre escolhas, hábitos ou padrões que você sempre justificou, mas sabia internamente que estavam corroendo sua paz. Essa inquietação não chegou para te perturbar, chegou para te proteger. Ela é o modo silencioso pelo qual Deus impede que você se afaste de quem Ele te chamou para ser. Muitas vozes ensinadas pela religiosidade tradicional tentam fazer você ignorar esse movimento interno, dizendo que é fraqueza, dúvida ou falta de fé. Mas a verdade bíblica
mostra exatamente o oposto. O Espírito Santo atua na consciência para moldar caráter, corrigir caminhos e revelar mentiras que você aceitou sem perceber. Ele não precisa de aplausos ou holofotes para falar. Ele só precisa do seu silêncio. E é por isso que quando você finalmente parou de tentar preencher sua mente com ruídos e distrações, começou a perceber que aquele incômodo constante era, na verdade, Deus te despertando para uma mudança que você vinha adiando há muito tempo. Era Ele mostrando que existe um caminho mais leve, mais verdadeiro e mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. Quando você revisita esses momentos com maturidade, percebe que cada sensação estranha tinha uma razão. A conversa que te deixou pesado, a decisão que parecia errada mesmo antes de acontecer, o ambiente que te drenava, o hábito que perdeu o sentido. Tudo isso era direção. Tudo isso era Deus trabalhando no território mais profundo da sua alma para impedir que você se ferisse novamente. O sussurro do Espírito é suave, mas firme. Ele não te força a mudar. Ele te convida a mudar. E aquela consciência inquieta que você tentou abafar tantas vezes era o sinal mais misericordioso que Deus poderia te enviar. Agora você entende. Aquilo era Deus falando com você no único lugar onde não existe espaço para mentiras, o seu coração. Quando o Espírito Santo confronta suavemente o que você evitou encarar. Há verdades que você só consegue enxergar quando Deus decide iluminar o que estava escondido dentro de você. Não é um confronto agressivo, não é uma explosão emocional, não é um julgamento que te coloca para baixo. É um toque firme, porém cheio de amor. O Espírito Santo confronta de maneira tão profunda e tão silenciosa que no início você até tenta ignorar. Ele revela aquilo que você sempre soube, mas não teve coragem de admitir. Mostra atitudes que você justificou por muito tempo. Expõe intenções que você escondeu até de si mesmo. E quando esse confronto chega, ele desarma suas defesas de um jeito que nenhuma pressão externa conseguiria fazer. Esse sinal muitas vezes passa despercebido porque não vem com culpa, medo ou condenação. Ele aparece como uma verdade simples que te atravessa por dentro. Uma consciência repentina sobre algo que precisa mudar. A percepção clara de que uma área da sua vida está desalinhada com a vontade de Deus. A lembrança insistente de um erro que precisa ser corrigido, não para te envergonhar, mas para te libertar. Você sente que não pode mais continuar vivendo do mesmo jeito. A paz que antes existia naquele comportamento desaparece. A desculpa que você usava já não se sustenta. O Espírito Santo não está te esmagando. Ele está te chamando para um lugar mais puro. É nesse confronto suave que acontece o início da cura. Você começa a perceber por que certas situações se repetiam, por que determinados relacionamentos drenavam sua alma, por que comportamentos aparentemente pequenos estavam sabotando sua jornada espiritual. O Espírito de Deus expõe não para destruir, mas para reconstruir. Ele ilumina o erro para abrir espaço para a restauração. Ele mostra a ferida para que você permita que ele trate. O confronto divino não leva você a fugir de Deus, mas a correr em direção a Ele. Ele não provoca medo, ele provoca rendição. É o tipo de verdade que não acusa, mas convida. E quando você finalmente aceita olhar para aquilo que vinha buscando evitar, algo muda de forma profunda. A resistência interna diminui, a vergonha perde força, a culpa deixa de te aprisionar. Você entende que Deus nunca te confrontou para humilhar, mas para libertar você de algo que estava te prendendo há muito tempo. É como se Ele dissesse: eu não quero que você carregue isso por mais um dia. O sinal que você ignorou era esse confronto amoroso que estava tentando te devolver ao caminho certo, ao propósito certo, ao coração certo. Agora você começa a perceber que o confronto do Espírito é a forma mais pura de cuidado. Ele te mostra o que você evitou enxergar para que você possa, enfim, ser completamente restaurado. O sinal que você tentou justificar, Deus bloqueando caminhos
para proteger seu coração. Há momentos em que tudo parece caminhar bem, até que, de repente, algo trava. Uma porta se fecha sem explicação. Uma oportunidade escapa das suas mãos. Um relacionamento que parecia promissor se desfaz. Um plano cuidadosamente construído desmorona de uma hora para outra. E você tenta entender, tenta insistir, tenta justificar. Foi falta de sorte, foi má fase, foi injustiça. Só que quando você olha mais profundamente, percebe que aquele bloqueio não foi acidental. Foi intencional, foi proteção. Foi Deus barrando um caminho que, se continuasse aberto, colocaria em risco sua identidade, sua fé, sua paz e até seu futuro. O Espírito Santo trabalha no invisível e, por isso, muitos interpretam a intervenção dele como fracasso. Mas não é fracasso, é livramento. Deus não permite que você avance quando isso significaria se perder. Ele fecha portas que você não teria coragem de fechar sozinho. Ele interrompe trajetos que pareciam seguros, mas que levariam você para longe dele. Ele te impede de concluir decisões que, no fundo, nasceram de carências emocionais, necessidades mal resolvidas ou expectativas alimentadas por pessoas que não têm compromisso com o propósito que Deus escreveu para a sua vida. O bloqueio que você tentou entender era, na verdade, Deus te salvando de algo que você não enxergava. Esse sinal costuma ser o mais ignorado porque, ao invés de parecer espiritual, parece apenas uma frustração do cotidiano. Mas nada é comum quando Deus está protegendo alguém. Cada atraso inesperado, cada porta fechada, cada desvio súbito carrega uma mensagem. Ele está dizendo: não é por aí, eu tenho algo melhor. E essa proteção divina é tão forte que mesmo quando você tenta forçar o caminho, algo sempre impede o avanço. É como se o próprio ambiente resistisse, como se a paz se retirasse, como se a clareza deixasse de existir. Deus não deixa você seguir para lugares que destruiriam sua alma. Ele conhece perigos que você não vê, intenções que você não percebe e consequências que você não imaginava. Quando você para refletir, percebe que muitos dos maiores livramentos da sua vida vieram disfarçados de frustração. Aquilo que você queria que desse certo, mas não deu, te poupou de dores que só Deus conhecia. Aquilo que terminou cedo demais te salvou de ciclos que te consumiriam. Aquilo que não aconteceu evitou que você gastasse anos reconstruindo algo que Deus nunca te pediu para construir. O Espírito Santo te ama a ponto de fechar caminhos que você teria seguido cegamente. E quando ele bloqueia, não é rejeição, é cuidado, é direcionamento, é amor ativo. O sinal que você tentou justificar, racionalizar e interpretar como fracasso era, na verdade, o cuidado divino tomando forma. Deus estava protegendo seu coração de algo que parecia bom, mas não era para você. Agora você começa a enxergar que as portas fechadas não foram contra você, foram por você. E essa percepção muda tudo. A guerra espiritual que você não viu, mas sentiu. Há batalhas que não deixam marcas visíveis, mas que você sente como peso, como pressão, como um estranhamento profundo que não combina com a realidade ao seu redor. De repente, o coração aperta sem razão aparente. A mente fica mais vulnerável. Pensamentos que você já tinha vencido começam a voltar, e uma sensação de alerta se instala dentro de você. Nada disso é coincidência. Em muitos momentos da sua vida, o sinal que você ignorou era Deus tentando te alertar sobre uma guerra espiritual que já estava acontecendo, mesmo que você não tivesse percebido. O mundo espiritual não é teatro e não depende da sua percepção para existir. E quando algo se move nesse território, sua alma sente primeiro. Há situações em que o Espírito Santo acende um alerta interno porque sabe que sua alma está sendo atacada por pensamentos, influências ou ambientes que tentam te afastar da verdade. A guerra espiritual não se manifesta apenas em eventos extremos. Muitas vezes, ela se apresenta como fadiga emocional inexplicável, como desânimo repentino, como irritação sem motivo, como uma tristeza repentina que você não consegue identificar a origem. Esses movimentos não são apenas emocionais, eles são espirituais.
O sinal que você ignorou era o cuidado de Deus te chamando para a atenção, para discernimento, para a oração, para a vigilância. Quando você está prestes a entrar em algo que não foi preparado por Deus, ou quando está sendo influenciado por pessoas que carregam cargas espirituais contrárias ao propósito dele, ou quando seu coração está vulnerável a mentiras que tentam te paralisar, o Espírito Santo intensifica a sensibilidade da alma. Ele faz você perceber coisas que não estão claras para os olhos. Ele mostra que existe algo errado, mesmo que você ainda não saiba o que. Ele te alerta para que você não seja enganado. E esse alerta muitas vezes é tão sutil que você acha que é apenas um dia ruim, uma fase estranha, um pensamento aleatório. Mas não é. Era batalha. A guerra espiritual é real e silenciosa. Não se trava com gritos, mas com verdade. Não se vence com força humana, mas com discernimento. E o discernimento nasce dessa sensibilidade que Deus desperta em você. Aquele medo repentino que surgiu sem explicação, aquela confusão súbita que tomou sua mente, aquela sensação de peso espiritual que apareceu mesmo em ambientes tranquilos. Tudo isso era Deus te chamando para ficar firme, para não ceder ao que estava tentando te enfraquecer. Ele te alertou antes que o ataque se intensificasse. Ele te despertou antes que a mentira ganhasse espaço. Ele te levantou antes que o inimigo te derrubasse. Quando você olha para trás com sinceridade, percebe que o sinal estava lá. Você sentiu, mas não interpretou. Hoje, com mais clareza, entende que Deus estava guardando você de algo que nunca viu. Ele te protegeu de batalhas que você nem sabia que estava lutando. O Espírito Santo não deixa você caminhar sozinho em nenhum território. Ele te alerta, te cobre, te fortalece. A guerra espiritual que você sentiu era a prova de que Deus estava lutando por você. O convite para voltar. A saudade de Deus que você confundiu com tristeza. Há um tipo de vazio que não machuca, mas chama. Uma falta que não destrói, mas desperta. Uma sensação silenciosa de que algo essencial está distante, mesmo quando tudo parece estar funcionando do lado de fora. Você tentou interpretar esse sentimento como tristeza, cansaço emocional, sobrecarga, até mesmo solidão. Mas, na verdade, aquilo era saudade. Saudade de Deus. Saudade da comunhão que você teve e perdeu. Saudade da paz que você já sentiu e não sente mais. Saudade de um lugar espiritual que seu coração reconhece, mas que a rotina e as distrações fizeram você esquecer. Esse foi um dos sinais mais claros que você ignorou. O convite do Espírito Santo para voltar. A saudade de Deus não é igual à tristeza comum. Ela tem um peso diferente, uma profundidade que você não consegue explicar. É aquela sensação de que nada do que você tenta preencher funciona. Nem trabalho, nem amizades, nem distrações, nem planos. Porque o que falta não é algo externo, é alguém. O Espírito Santo usa essa saudade como uma forma de chamar você de volta para o lugar onde sua alma respira. Ele permite que o coração experimente um tipo de aperto suave que não te destrói, mas te direciona. É o eco de uma memória espiritual. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui, volte para perto. Por muito tempo, você tentou interpretar esse sentimento de outra maneira. Acreditou que era apenas uma fase emocional, uma oscilação do humor, um desgaste causado pelo dia a dia. Talvez tenha até buscado respostas erradas, tentando preencher o que só Deus pode preencher. Mas a saudade de Deus não se dissolve com distrações. Ela se intensifica até que você entenda. É o convite mais amoroso e firme que existe. O Espírito Santo desperta essa sensação para lembrar que você foi criado para a presença, não para viver distante dela. Ele não quer apenas que você entenda que sente falta de Deus. Ele quer que você volte para Deus. Esse convite não vem com peso, não vem com cobrança, não vem com condenação. Ele vem com ternura. Vem com o toque suave do Espírito dizendo que ainda há espaço para recomeçar, que ainda há tempo para retornar, que nada está perdido quando o coração decide se aproximar novamente. A saudade de Deus
É a lembrança de que você já provou algo maior, mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E por isso, nenhum prazer temporário conseguiu substituir o que você sente falta. É como se sua alma estivesse dizendo: eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu deveria estar. Quando você reconhece essa saudade como um chamado divino, a tristeza perde força. O peso emocional se transforma em direção espiritual. A confusão dá lugar à clareza, porque você entende, com uma profundidade quase indescritível, que Deus nunca se afastou. Foi você quem se distanciou. E Ele está te chamando não para acusar, mas para abraçar. Ele está te convidando para voltar à presença dEle. E agora esse convite faz sentido. Agora você sabe que aquele vazio não era um problema. Era o próprio Deus despertando o seu coração. O momento em que tudo se torna claro. Quando a voz que você ignorou se revela como direção. Há um instante na caminhada espiritual em que todas as peças começam a se encaixar. A inquietação que parecia aleatória, o silêncio que você pensou ser abandono, a porta que se fechou sem explicação, o peso emocional que veio sem motivo, a saudade de Deus que você confundiu com tristeza. De repente, tudo isso ganha sentido. É como se a alma finalmente acordasse para a realidade espiritual que estava acontecendo desde o início. O Espírito Santo não estava apenas te chamando, ele estava te conduzindo. E o sinal que você ignorou não era um aviso sobre o futuro, era uma revelação sobre o presente. Deus estava falando o tempo todo, mas você só agora percebe o quanto Ele esteve perto. Esse momento de clareza não chega como um espetáculo, nem como uma explosão emocional. Ele chega como uma paz profunda, uma certeza silenciosa que se instala dentro de você com força irresistível. Não é a resposta que você imaginou, mas é a resposta que a sua alma sempre precisou. A voz que parecia distante se torna clara. O caminho que parecia confuso se torna nítido. As dúvidas que te acompanharam durante semanas começam a perder poder. A presença de Deus, antes sentida apenas como um sussurro, agora se torna uma convicção firme, quase palpável. Você entende que não estava vivendo um momento aleatório da vida. Estava vivendo um chamado. O Espírito Santo revela que o sinal ignorado era, na verdade, uma direção muito mais profunda do que você imaginava. Ele estava protegendo seu coração, fortalecendo sua fé, corrigindo sua rota e preparando seu espírito para uma mudança que não poderia acontecer enquanto você estivesse preso a velhos padrões. Agora, olhando para trás, você percebe o quanto ele te guardou de decisões precipitadas, de relacionamentos confusos, de caminhos perigosos e de distrações que teriam roubado sua sensibilidade espiritual. A clareza chega como luz que entra por uma janela que você nem sabia que estava aberta. Quando tudo finalmente se ilumina, você não sente culpa por ter ignorado o sinal no início. Você sente gratidão. Gratidão porque Deus não desistiu de te chamar. Gratidão porque Ele continuou falando mesmo quando você não estava ouvindo. Gratidão porque Ele insistiu na sua vida com um amor que não força, mas que também não abandona. A clareza é como uma oração respondida que você nem sabia que tinha feito. É a revelação de que Deus estava preparando você, moldando você, direcionando você, muito antes de você perceber que precisava de ajuda. Esse momento marca o início de uma nova fase. A partir daqui, sua sensibilidade muda. Sua forma de ouvir Deus muda. Sua maneira de caminhar muda. Porque agora você sabe reconhecer a voz que antes ignorou. Agora você entende que Deus não fala apenas no extraordinário. Ele fala no detalhe, na pausa, no pensamento, na inquietação, no silêncio, na saudade e até nas frustrações. E quando você aprende a ouvir essa voz, tudo dentro de você começa a ser transformado. A clareza que chega no final é, na verdade, o início de uma vida espiritualmente desperta, alinhada e sensível ao Deus que nunca deixou de te chamar.